O DNA é formado por duas fitas complementares que se unem em dupla hélice. Cada fita possui uma extremidade 5' contendo o grupo fosfato e uma extremidade 3' contendo uma hidroxila. Elas se associam em sentido antiparalelo. Os pares de bases se localizam na região central e interagem por meio de ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio ocorrem convencionalmente entre adenina e timina e entre guanina e citosina, sendo que o diâmetro de cada par é aproximadamente igual. O diâmetro do par adenina-timina é de 11,1 angstroms e o do par guanina-citosina é de 10,8 angstroms. Os pares se situam empilhados no centro da hélice, possuem estrutura quase planar e diâmetros muito semelhantes, fazendo do DNA uma hélice regular, como verificado nas micrografias de raios-x de Rosalind Franklin e Maurice Wilkins. Embora a ligação de hidrogênio isoladamente seja considerada fraca, a união das fitas do DNA por meio das interações de muitos pares de bases é forte. Cada par adenina-timina contribui com 2 ligações de hidrogênio e o par guanina-citosina com 3 ligações de hidrogênio. As interações hidrofóbicas resultantes do empilhamento de bases também contribuem para a estabilidade da dupla hélice. Uma das propriedades dos ácidos nucleicos é a formação de interações por meio da complementaridade de bases. Esta propriedade é fundamental para várias tecnologias moleculares. Uma fita de DNA, se for desnaturada pelo aquecimento, pode ter suas ligações de hidrogênio rompidas, liberando as fitas simples, que podem se anelar novamente quando a temperatura diminuir. Regiões de complementaridade no interior de uma fita simples também podem resultar na formação de dupla hélice intramolecular, como no caso dos RNAs transportadores que apresentam estruturas secundárias com pareamento entre as bases de uma única fita. Os precursores dos RNAs interferentes, que atuam no controle da expressão gênica, possuem múltiplas regiões de pareamento intramolecular e, quando processados, dão origem aos pré-microRNAs e aos microRNAs, com suas regiões internas de complementaridade. É possível a formação de dupla fita entre duas moléculas de RNA fita simples, como as que ocorrem no silenciamento gênico pela interferência de RNA no citoplasma. A fita guia do microRNA dirige a interação de um complexo com atividade de nuclease para clivar RNAs mensageiros-alvo, ou bloqueia a ligação do ribossomo, impedindo a tradução. Um dos modelos para a interferência de RNA no núcleo envolve a interação de microRNAs com o produto de RNA transcrito pela RNA polimerase. Outros modelos para a interferência de RNA no núcleo indicam a interação entre os microRNAs e regiões do DNA, possivelmente pela formação de uma tripla ou de uma dupla hélice, num mecanismo que pode resultar no silenciamento ou na ativação gênica. É possível desnaturar moléculas de DNA e refazer o duplex, misturando com fitas de RNA ou de DNA de fontes diversas, também desnaturadas, de modo que híbridos se formam quando a temperatura abaixa. A exigência para a formação de uma dupla fita de ácidos nucleicos é a complementaridade das bases entre as fitas individuais, o princípio fundamental dos métodos de hibridização de ácidos nucleicos. Muitas metodologias em biologia molecular foram desenvolvidas a partir da propriedade de hibridização, ou também chamada hibridação de ácidos nucleicos. O princípio destes ensaios é a utilização de uma sonda de ácido nucleico complementar a uma molécula-alvo de DNA ou de RNA, que normalmente se encontra em uma mistura complexa, mas é identificada pela sua hibridização com a sonda marcada. Tanto a sonda quanto as moléculas-alvo precisam ser desnaturadas antes do processo de hibridização.
As sondas são parte fundamental das metodologias baseadas na hibridização de ácidos nucleicos e podem ser de DNA, de RNA ou oligonucleotídeos fita simples. Sondas de oligonucleotídeos obtidos por síntese química costumam ter algumas dezenas de nucleotídeos, geralmente até 50. Segmentos de DNA podem ser obtidos pela clonagem molecular, que possibilita a obtenção de sondas de poucas dezenas de pares de bases até grandes moléculas com centenas de milhares de pares de bases. A reação em cadeia da DNA polimerase também pode ser utilizada para a síntese de DNA dupla fita. Sondas de RNA de alguns milhares de pares de bases podem ser obtidas pela transcrição de segmentos de DNA ligados a vetores de expressão. O comprimento das sondas influencia a estabilidade do duplex híbrido que é formado. Quanto maior uma sonda, maior a estabilidade da hibridização, um efeito que resulta das múltiplas ligações de hidrogênio entre as bases da sonda e da molécula de ácido nucleico-alvo. As sondas convencionais de elevado comprimento, como fazem numerosas interações com o alvo, podem gerar híbridos estáveis mesmo quando a complementaridade não é absolutamente perfeita e ocorrem mismatches, ou seja, incompatibilidades de pareamento. Ainda que a complementaridade da sonda com o alvo seja razoavelmente baixa, até aproximadamente 80%, é possível utilizá-la na hibridização, desde que as condições sejam ajustadas para aumentar a estabilidade do heteroduplex. A temperatura influencia na estabilidade e deve ser ajustada abaixo do melting point da sonda com o alvo. Também a força iônica da solução pode ser aumentada quando necessário para estabilizar o híbrido formado entre a sonda e a molécula-alvo que se deseja identificar. Sondas menores, como oligonucleotídeos, são estáveis quando a complementaridade é total. A ocorrência de um erro de pareamento, especialmente se situado na região central da sonda, faz com que o híbrido não seja estável, uma característica que pode ser aplicada na discriminação de alelos gênicos que apresentam mutação em um par de bases. É importante que as sondas estejam marcadas para permitir identificar o alvo após a formação do heteroduplex. Usualmente, sondas podem ser marcadas por um método de síntese, quando nucleotídeos contendo radioisótopos ou grupos fluorescentes são incorporados. Podem também ser marcadas em suas extremidades, com a inserção de grupos fosfato contendo fósforo 32 radioativo, ou combinando-se a digestão por enzimas de restrição e o preenchimento das extremidades pela DNA polimerase. A marcação de sondas pela síntese de novas fitas requer uma molécula inicial, obtida por PCR ou pela clonagem molecular. A síntese de DNA pode ser conduzida in vitro com a DNA polimerase e desoxirribonucleotídeos trifosfato, um dos quais deve estar marcado. Grupos fluorescentes, como fluoresceína ou rodamina, podem ser ligados à base nitrogenada do desoxirribonucleotídeo por meio de uma molécula espaçadora. A marcação com o isótopo de fósforo 32 deve estar no grupo fosfato alfa, que durante a síntese de ácidos nucleicos é utilizado para a formação da ligação fosfodiéster. Dois métodos de marcação pela síntese de um segmento de DNA são comumente utilizados. A primeira metodologia, denominada deslocamento do corte, utiliza a DNA polimerase 1, enzima que na replicação do DNA tem o papel de remover os iniciadores de RNA dos fragmentos de Okazaki. Ela tem atividade de síntese 5' 3', como toda DNA polimerase, mas também possui atividade de exonuclease 5' 3', no mesmo sentido em que sintetiza. Com a enzima DNase 1, são introduzidas quebras de múltiplas ligações fosfodiéster,
de modo a inserir cortes na estrutura açúcar-fosfato do DNA. A DNA polimerase 1 reconhece as hidroxilas 3' livres de cada corte e começa a remover os nucleotídeos seguintes, adicionando novos nucleotídeos e sintetizando um novo segmento de DNA. Quando se dissocia, a DNA polimerase 1 não refaz a última ligação fosfodiéster, permanecendo um corte no esqueleto açúcar-fosfato. Porém, o corte se encontra deslocado em relação ao corte primeiramente reconhecido pela enzima, enquanto um novo segmento de DNA foi sintetizado. Durante a síntese, como um dos desoxirribonucleotídeos está marcado, a nova fita incorpora a marcação, resultando em uma sonda com múltiplos trechos marcados. Um segundo método de marcação de sondas por meio da síntese utiliza primers aleatórios ou randômicos e a DNA polimerase de Kleno, um fragmento da DNA polimerase 1 que tem atividade de síntese, mas não sua atividade nucleásica e que, portanto, não faz o deslocamento do corte, mas apenas a extensão a partir de um iniciador. Para a marcação de sondas, são utilizados iniciadores de 6 ou 8 nucleotídeos, que por serem muito curtos não possuem especificidade e, além disso, são extremamente variados em sequência. Após a desnaturação da sonda, a mistura de primer se anela aleatoriamente em quaisquer regiões do molde aonde sejam complementares. A hidroxila da extremidade 3' é estendida pela DNA polimerase de Kleno. Cada vez que o nucleotídeo marcado é inserido, o novo segmento de DNA incorpora sua marcação. Uma vez marcada, a sonda poderá ser utilizada para identificar a molécula de ácido nucleico-alvo em um método de hibridização. A síntese de RNA também pode ser conduzida pela transcrição in vitro. O segmento de DNA a ser transcrito deve ser ligado a um vetor sob controle de um promotor específico. Para a síntese de RNA são necessários, além da RNA polimerase, 4 ribonucleotídeos trifosfato, sendo que um deles deve estar marcado, de modo que vários transcritos são gerados para a utilização como sondas. Além dos métodos que utilizam a síntese de DNA ou RNA para incorporar grupos marcadores ao longo de um segmento de ácido nucleico, sondas podem ser marcadas nas extremidades, utilizando-se enzimas como a polinucleotídeo quinase, ou o preenchimento de extremidades com a subunidade de Kleno da DNA polimerase. A enzima polinucleotídeo quinase utiliza ATP como substrato, a partir do qual transfere um grupo fosfato gama para a extremidade 5' de uma molécula de ácido nucleico ou oligonucleotídeo. São substituídos os grupos fosfato terminais. E para que a marcação seja eficiente, é preciso que o isótopo radioativo do fósforo esteja no grupo fosfato gama, não nos grupos alfa e beta do nucleotídeo trifosfato, porque estes permanecem inalterados após a reação. Uma sonda de DNA fita dupla também pode ser marcada com polinucleotídeo quinase, resultando na presença de isótopo radioativo do fósforo em ambas as extremidades 5'. Para obter segmentos com marcação em uma única extremidade, é realizada a digestão com endonucleases tipo 2 e a purificação dos fragmentos marcados. A marcação das extremidades com a DNA polimerase de Kleno começa com a digestão de um segmento de DNA com enzima de restrição cujo corte resulte na formação de uma extremidade 3' recessiva, como a EcoR1.
Após a digestão e separação do segmento que deve ser marcado, são adicionados os substratos para a síntese de DNA, desoxirribonucleotídeos trifosfato, cofatores, tampão e a enzima que fará o preenchimento das extremidades 3' copiando a extremidade 5' estendida até gerar um terminal reto. No caso da EcoR1, a síntese requer desoxi-ATP e desoxi-TTP. Se um dos nucleotídeos estiver marcado com grupo fluorescente ou isótopo radioativo, a marcação será incorporada na extremidade recém-sintetizada. O cuidado neste método é fornecer os desoxirribonucleotídeos necessários segundo a extremidade molde que será copiada, sendo que um deles deve estar marcado e lembrando que o fosfato alfa é que é incorporado durante a síntese. As metodologias que fazem uso da hibridização de ácidos nucleicos são diversas, mas existem alguns pontos em comum. É preciso uma sonda que esteja marcada a fim de encontrar um alvo que pode ser RNA ou DNA em uma mistura de outras moléculas de ácidos nucleicos. O alvo é geralmente transferido e fixado em um suporte, a fim de facilitar seu manuseio, enquanto a sonda marcada permanece em solução. O suporte é transferido para uma garrafa, placa ou outro recipiente, a fim de ser lavado por tampão em uma etapa prévia, para que depois seja adicionado o tampão de hibridização. O alvo é desnaturado. Finalmente, a sonda também desnaturada é adicionada e a mistura é incubada de modo que a sonda possa unir-se ao alvo. Algumas metodologias fazem uso de hibridização reversa, na qual uma mistura de moléculas-alvo são marcadas e permanecem em solução, enquanto a sonda é fixada a um suporte. A hibridização de ácidos nucleicos começou com algumas metodologias básicas, como a transferência de Salden, ou Salden-Blot, denominada pelo sobrenome do cientista que inventou a técnica. O DNA extraído de pacientes variados ou também de amostras de micro-organismos ou quaisquer seres necessários a um estudo diagnóstico é digerido com enzimas de restrição. Depois é depositado nas canaletas de um gel e separado por eletroforese. A coloração das bandas revela a presença dos padrões de peso molecular e o rastro de DNA digerido em cada amostra, mas ainda não revela a presença nem o tamanho molecular do segmento-alvo. Antes da hibridização, as amostras de DNA precisam ser transferidas do gel para um suporte, que é uma membrana de nitrocelulose ou de nylon. O gel deve ser preparado antes da transferência das amostras. O tratamento envolve lavar e incubar com soluções reagentes, descartando sempre a solução anterior. Certos tratamentos removem algumas bases púricas, um processo chamado depurinação, que facilita a posterior fixação das amostras ao suporte. O gel é transferido para outro recipiente, onde será feita a transferência, que pode ser salina ou alcalina. Um suporte é depositado e sobre ele são colocadas folhas de papel de filtro, que vão sugar a solução de transferência. O gel é colocado sobre algumas folhas de papel de filtro e sobre o gel é colocada a membrana, para a qual serão transferidas as amostras de DNA. A fim de aumentar o arraste da solução, são adicionadas mais folhas de papel de filtro e uma pilha de papel toalha. A solução de transferência será arrastada por capilaridade. Quando a solução é absorvida, leva consigo as amostras de DNA que acabam por impregnar a membrana. Depois que a membrana e as amostras forem tratadas para fixação, poderá ser feita hibridização, transferindo para o interior de uma garrafa e adicionando solução tampão e sonda. Durante a incubação, a sonda marcada se liga ao segmento-alvo de DNA, ao qual é complementar. Na revelação com uma sonda radioativa, a membrana será recoberta com um filme de raio-x
e deixará as marcas de sua presença, revelando bandas do DNA-alvo ao qual foi hibridizada e um perfil correspondente a cada amostra. A autorradiografia pode ser analisada, dependendo da finalidade do método, para identificar genes homólogos, para elucidar a estrutura de regiões genômicas, inclusive a ocorrência de deleções, inserções e outras variações que podem ser utilizadas em análises de paternidade, genética forense ou no diagnóstico molecular de doenças genéticas. O Southern Blot, com sondas específicas para polimorfismos do tipo VNTR, ou seja, de mini-satélites, foi uma das primeiras metodologias utilizadas para a identificação de indivíduos. O diagnóstico molecular de anemia falciforme pode ser feito por Southern Blot. A doença é causada por uma mutação no gene que codifica beta-globina e afeta um dos sítios de restrição da endonuclease MST2. A mutação de ponto envolve a substituição de um para-T por TA, suprimindo um dos sítios de MST2 e gerando um polimorfismo de sítio de restrição, ou RSP. O alelo normal, quando digerido por MST2, resulta em 2 fragmentos, com tamanhos de 1,2 e de 0,2 kb. O alelo falciforme, se digerido por MST2, resulta em um fragmento de 1,4 kb. Por isto, haverá diferença no comprimento dos fragmentos de restrição dos alelos do gene de beta-globina. Uma sonda vai revelar se um paciente possui 2 alelos diferentes, ou seja, se possui tanto o alelo normal, com sua banda de 1,2 kb, quanto o alelo falciforme, com sua banda de 1,4 kb. Este paciente é portador do alelo que causa a anemia falciforme, é heterozigoto. Um indivíduo normal não terá o alelo falciforme, e no seu perfil será revelada apenas a banda de 1,2 kb, contendo os fragmentos dos seus 2 alelos normais. Um indivíduo que contém 2 alelos mutantes é homozigoto para o alelo falciforme. 2 cópias deste mesmo alelo do paciente 3 mostram uma única banda de 1,4 kb no perfil. As análises por Northern Blot têm aplicações diferentes das de Southern, sendo aplicáveis para verificar a expressão gênica. Southern Blot utiliza DNA como amostra e Northern Blot utiliza RNA. Os nomes parecidos não são coincidência, mas uma brincadeira com os pontos cardeais da Rosa dos Ventos em inglês. Amostras de RNA são formadas por segmentos de tamanho variado e muito menores que o DNA genômico. A digestão enzimática não é necessária. Basta extrair o RNA e separar por eletroforese. O gel também é tratado antes da transferência, que deve ser alcalina. O sistema de transferência é montado da mesma forma que se utiliza para o Southern Blot, com o posicionamento do gel sobre um suporte e a aplicação de uma membrana para a fixação das amostras. Além do sistema mais artesanal, existem equipamentos para transferência, mas que funcionam com o mesmo princípio. Após o arraste da amostra pela solução de transferência, a membrana é tratada para a fixação das amostras de RNA, que serão hibridizadas com uma sonda complementar ao transcrito do gene que se deseja investigar. Se o gene estiver sendo expresso, o RNA mensageiro estará representado na amostra que foi fixada na membrana e o sinal será positivo. Muitos genes são marcadores moleculares de patologias e sua expressão pode ser investigada como parte de um diagnóstico ou de uma pesquisa. A hibridização dot-blot envolve a fixação de amostras de DNA em pontos sobre um suporte sólido, de onde deriva o nome. O processo de tratamento das amostras, inclusive a desnaturação, ocorre no próprio suporte, onde os ácidos nucleicos são fixados.
As amostras podem ser hibridizadas com duas sondas diferentes, por exemplo, sondas de oligonucleotídeos, das quais uma pode ser específica para um alelo gênico comum e a outra para um alelo mutante. A hibridização será feita com cada uma das duas sondas e a revelação permite analisar para quais amostras houve ligação. Sinal positivo com a sonda específica para o alelo comum indica que a amostra contém este alelo. O sinal positivo indica a ligação da sonda ao alvo, formando um híbrido estável. No exemplo da figura, a sonda que se liga ao alelo comum revela sua presença nas amostras dos pacientes 1 e 3. A hibridização com uma segunda sonda, específica para um alelo mutante, permite identificar a presença deste alelo em uma amostra. A ligação da sonda revela o alelo falciforme nas amostras dos pacientes 2 e 3. Para aplicar esta metodologia em diagnóstico molecular de uma doença, é preciso comparar o revelado por cada uma das sondas. O paciente 1 não apresenta o alelo falciforme, já que o sinal deu negativo com a sonda 2. Ele é homozigoto para o alelo comum. O paciente 2 não contém o alelo comum, já que o sinal deu negativo com a sonda 1. Este é, portanto, homozigoto para o alelo falciforme. Contém duas cópias do alelo mutante que causa a doença. O paciente 3 contém um alelo comum, revelado pela sonda 1, e um alelo falciforme, revelado pela sonda 2. Ele é portador de um alelo mutante. A hibridização de colônias é uma metodologia útil para identificar clones que contenham um segmento de DNA de interesse a partir de uma biblioteca genômica ou de DNA complementar. Os clones podem ser replicados em uma cultura em placa e depois que se formam colônias isoladas, a cultura é recoberta com uma membrana para a qual são transferidas e onde são tratadas para fixação e desnaturação. No interior de uma garrafa de hibridização, a membrana é lavada com tampão. Quando se adiciona o tampão de hibridização, também é adicionada a sonda complementar ao gene que se deseja encontrar em meio a tantos clones. Um ou mais clones bacterianos contendo o gene de interesse serão revelados quando a membrana for exposta a um filme de raio-x, no qual os sinais positivos poderão ser analisados e correlacionados com o posicionamento das colônias na placa de cultura original. Esta cultura é novamente incubada em estufa, para que as colônias voltem a crescer e sejam recuperados os clones contendo o DNA do gene-alvo. Cada clone é replicado para novo meio de cultivo, e o DNA recombinante pode ser extraído, estudado e utilizado segundo a finalidade desejada. Metodologias de hibridização in situ podem utilizar amostras de tecido para verificar a expressão de genes que se correlacionam a estados patológicos, ou para detectar a presença de patógenos microbianos, como o HPV, vírus do papiloma humano, conhecido por induzir carcinogênese. Um corte histológico é transferido para uma lâmina, onde recebe tratamento histoquímico antes de ser utilizado para a hibridização com uma sonda complementar ao alvo. A revelação pode resultar em um sinal positivo ou negativo como resultado diagnóstico. A hibridização utilizando mais de uma sonda, cada uma marcada com um fluorcromo diferente e complementar a um alvo específico, é possível na hibridização in situ com fluorescência, ou FISH. A técnica é aplicável na análise de cromossomos metafásicos. A preparação de cromossomos é obtida a partir de leucócitos do sangue periférico, que são cultivados na presença de um fármaco antimitótico,
bloqueando o ciclo celular e permitindo a coleta de cromossomos condensados quando as células são lisadas. Uma gota da suspensão de cromossomos é aplicada no suporte e a amostra é tratada antes da aplicação da sonda e da hibridização. Uma análise sob o microscópio de fluorescência ou com um leitor de imagens permitirá visualizar os cromossomos marcados, possibilitando verificar a integridade de sua estrutura ou a presença de duplicações, deleções e translocações, ou ainda de alterações numéricas. A hibridização genômica comparativa faz uso de um microarranjo de DNA, que funciona como sonda e está fixada em um suporte, como uma membrana, ou nas tecnologias mais modernas, chips com milhares de pontos ou spots de DNA genômico. O DNA do paciente é marcado com um fluorcromo diferente do que é utilizado para marcar o DNA de uma amostra de referência. Ambos são misturados e aplicados sobre a sonda fixada no suporte, e após a hibridização, um leitor detecta a quantidade de fluorescência emitida após a ligação em cada ponto. Em regiões genômicas de estrutura normal, haverá equilíbrio na quantidade de sinal entre amostras do paciente e da sonda. Quando o sinal fluorescente da amostra de referência prevalece em um ponto, indica que naquela região o paciente apresenta uma deleção. Ao contrário, duplicações de regiões genômicas são evidenciadas quando o sinal das amostras do paciente é mais intenso do que na amostra de referência. As metodologias de hibridização são muito variadas e têm sido aplicadas com muitas finalidades em pesquisa, diagnóstico e genética forense. Embora muitas análises possam ser realizadas por ensaios de amplificação, alguns métodos de hibridização evoluíram e continuam sendo extensamente aplicados. Mesmo em alguns tipos de PCR, são utilizadas sondas complementares ao alvo, um princípio aproveitado da hibridização de ácidos nucleicos.